O nosso assunto é resolução de conflitos. Resolução de conflitos. Entenda bem uma coisa. Por que conflitos acontecem? Porque no nosso comportamento nós somos diferentes. Essa é a razão. Muitas vezes pessoas pensam que duas pessoas iguais fariam o melhor casal, o melhor par. Eu não sei, eu confesso que quando eu vejo esse pensamento de duas pessoas iguais, a possibilidade desses dois fazerem o melhor par, como eu vi agora, a alma gêmea, eu vou dizer que esse casamento vai ter um desafio muito grande. Muito grande. Sabe por quê? Naquilo que uma pessoa faz bem, o outro também faz. E naquilo que uma pessoa não faz bem, o outro também não faz. Quando duas pessoas são exatamente iguais, ou parecidas, melhor dizendo, porque iguais não vamos encontrar, mas muito próximas, o desafio é grande de trabalhar para que não haja essa competitividade, porque senão vai acontecer. Quando duas pessoas são distantes, e são bem distantes, também é um desafio. Sendo que, se ambos souberem trabalhar isso, o que vai acontecer? Um cresce com o outro. Porque naquilo que você é 10 e o seu cônjuge é 0, em outra área ele é 10 naquilo que você é 0. Então o que acontece? Ambos crescem se deixarem de colocar foco nas debilidades do comportamento, olharem para as virtudes, e aí está a importância de você reconhecer as virtudes do seu cônjuge, porque você vai ver o motivo do relacionamento, da aproximação, para que haja crescimento nessa relação. Mas, por outro lado, você também vai olhar as áreas débeis do seu comportamento, e como a outra pessoa é diferente de você, você pode aprender com ela como agir naquilo que você não tem muita habilidade para fazer. Entenda, numa relação conjugal, eu tenho dito isso, repito, e eu faço disso uma tremenda verdade. Em uma relação conjugal, ou os dois ganham ou os dois perdem. Não existe um ganhador e um perdedor. Ou os dois ganham ou os dois perdem. O casal é um time, são parceiros. É preciso cumplicidade para que no comportamento o que um difere do outro possa ter ajuda para que haja o crescimento. A grande questão que acontece é que, deixa eu usar um símbolo para falar de comportamento. Vamos usar um símbolo para falar de comportamento. Quando eu falo de comportamento, vamos dizer que esse círculo represente o comportamento de uma pessoa. Aí alguém vai dizer assim, eu sou assim. Quantas vezes eu já ouvi no consultório pacientes falarem assim, eu sou assim. Ah, mas eu sou assim. Eu digo, ok, tudo bem. Mas quem é que disse para você que o ser assim é certo ou errado? Porque todos nós temos a nossa maneira de ser. Mas nós precisamos identificar o nosso comportamento e reconhecer que nesse comportamento nós temos divisões a serem trabalhadas. Então eu divido esse círculo em 3 fatias. Aonde na primeira eu coloco mudança. O que eu estou dizendo?
Eu estou dizendo que parte do comportamento dessa pessoa precisa ser trabalhado em uma mudança. É aquilo que você precisa identificar, por isso a identificação do nosso comportamento, para nós entendermos aonde precisamos trabalhar. Porque não há mudança sem que haja primeiro a identificação. Quando você identifica, fica muito mais fácil, porque muitas das vezes erramos e não percebemos que erramos. Quantas vezes isso acontece? Quando a pessoa tem uma parceria de alguém que alerta, fica mais fácil. Quando a pessoa tem uma parceria de uma pessoa crítica, dificulta. Porque na realidade nem todos estão prontos ou dispostos a estarem ouvindo críticas. Mesmo que, vamos usar a expressão, uma crítica construtiva. O que é uma crítica construtiva? Alguém pode dizer, não, é aquilo que eu falo para o bem da pessoa. Eu vou dizer, ok, tudo bem. Mas o problema não está na forma como você pensa. O problema está na forma como você expressa. Então você tem um pensamento correto, você quer ajudar o seu cônjuge, mas a forma como você expressa machuca. Soa como uma crítica destrutiva que fere a pessoa. Aí o resultado é que aquilo que você fala que é uma tremenda verdade não tem a acolhida na outra pessoa e você fica irritado com isso. Por que você fica irritado? Porque você está falando uma verdade e o outro não está querendo ouvir. Aonde houve a resistência? Entenda, a resistência ela não foi intelectual, ela não foi cognitiva. A resistência foi na área do sentimento. E essa é uma área perigosa. Todas as vezes que o nosso pensamento é motivado pelo sentimento, corremos risco no nosso comportamento. Todas as vezes. Porque o sentimento vai motivar o pensamento vai motivar a ação. Isso não funciona. Trabalhamos numa linha em que, em primeiro lugar, colocamos em ordem o nosso pensamento. Primeiro pensamos, para depois fazer de acordo com o que pensa. Porque se você faz de acordo com o que pensa e pensando errado, não dá certo. Se você pensa certo, mas não põe em prática, também não vai dar certo. O desafio é fazer quando você pensa certo. Então, o que eu devo fazer dentro do meu relacionamento? Eu devo colocar em prática isso. E aí, então, você vai exercitar isso. Você vai exercitar. Muitas vezes, nesse envolvimento, pessoas reclamam, porque o meu cônjuge, ele cobra muito. Aí eu brinco dizendo, por que ele cobra? Vamos fazer uma analogia com o sistema financeiro. Quem é que o banco cobra? Quem está em dia? Está devendo. Quem está devendo. Então seu cônjuge cobra? Entendo uma coisa, tem uma dívida aí. Que talvez você não tenha posto atenção, mas tem uma dívida. Você deixou de fazer alguma coisa. Agora, se você está fazendo o que você deve fazer e o outro está exigindo de você alguma coisa a mais, isso não é cobrança, isso é pressão. Pressão. E aí eu digo, pressão não funciona. Nunca ponha pressão em ninguém. Pressão não funciona. Agora, a cobrança, infelizmente, precisamos eliminá-la, sim, mas infelizmente acontece porque não fizemos aquilo que deveríamos fazer. Então, é preciso que nós entendamos que essa mudança no nosso comportamento vai depender primeiro do reconhecimento de cada um de nós naquilo que precisamos crescer e na determinação de fazer de acordo com o que pensamos.
Essa é a base do comportamento do ser humano. A seguir, vem tolerância. Sabe por quê? Porque nem tudo que gera um conflito na relação é propriamente um erro. É propriamente um erro. Nem tudo. Pode acontecer por causa de erros, sim, mas nem tudo é por causa de erro. E aí sabe o que acontece? Quando não há tolerância no relacionamento, esse relacionamento entra numa situação difícil e acaba entrando numa crise. Então você vai olhar para o seu cônjuge e você vai entender que algumas coisas vão demandar tempo. Ou seja, não é um erro, mas você precisa ter paciência, tolerância. E existem coisas, a parte superior, que eu vou dizer aqui, você não tem saída, você tem que aceitar. Porque não vai haver mudança. É aquilo que você tem que aceitar no seu cônjuge. O que não pode haver é uma troca, uma inversão, da pessoa achar que o outro tem que aceitar aquilo que ele tem que mudar. Aí fica fácil, né? Ele acha que o que ele tem que mudar, o outro é que tem que aceitar. Não, aí confunde tudo. Mas é preciso você entender aonde você tem que exercer a mudança, aonde você tem que ter tolerância e aonde você vai ter aceitação. Observe que no círculo, a fatia maior é tolerância. Por quê? Porque é o que mais se necessita dentro de uma relação conjugal. Porque normalmente, nós somos extremamente pacientes com os de fora, mas intolerantes com os de dentro de casa. Já observaram isso? Talvez não na casa de vocês. Né? Isso na casa do vizinho, né? Não na casa de vocês. Né? Somos tolerantes demasiadamente com as pessoas de fora e intolerantes com a pessoa de dentro. E isso prejudica muito a relação. A aceitação é aquilo que você não tem como mudar. Entenda bem uma coisa. Seu cônjuge tem características diferentes das suas. Por exemplo, tem maridos que se irritam porque está na estrada e a esposa pede para parar para ir no banheiro. Já viu essa história do marido que diz, não, segura aí, eu estou com pressa. E tem gente que fica irritado com isso. Sabe por quê? Sabe por quê que a fila do banheiro feminino é sempre maior do que a do masculino? Sabia? Observe, qualquer lugar. A fila do banheiro feminino é sempre maior que a do masculino. Não importa o número de pessoas naquele local. Pode ser números iguais, de homens e mulheres. A fila do banheiro feminino é sempre maior do que a do masculino. Sabe por quê? Entenda isso. A bexiga da mulher é menor. Entendeu? A bexiga da mulher é menor. Então ela tem menos condições de armazenar líquido do que o homem. Por isso que o homem acha que a mulher tem que fazer o que ele faz. Se ele pega uma estrada, dirige 5 horas, 6 horas, 7 horas, a mulher tem que ficar quieta, sem pedir para ir no banheiro, porque ele está segurando, por que ela não pode segurar? Entenda, você tem que aceitar isso. Não fique irritado com a sua esposa. Porque isso, essa falta de aceitação, essa falta de entendimento, gera o atrito, gera a crise dentro da relação conjugal. Aí sabe o que acontece? Sabe o que a crise provoca? Eu chamo o que a crise provoca, eu chamo de dívida emocional. Dívida emocional. Infelizmente, todos nós temos dívidas emocionais. Todos nós.
Nós temos dívidas emocionais a receber, porque pessoas erraram conosco. Ou será que alguém nunca errou com você? Será seu pai, sua mãe, seu professor, seu amigo, não importa quem. E muitas vezes nós trazemos um peso tremendo no nosso campo emocional, dentro do nosso comportamento, por todo, eu vou usar a expressão lixo, por todo esse lixo que viemos armazenando ao longo da vida. E muitas vezes pessoas dizem para mim assim: mas eu sou assim porque meu pai agiu assim comigo, porque minha mãe agiu assim comigo, por isso que eu sou assim. Eu vou dizer, é lamentável que você tenha essa realidade, mas você pode mudar essa realidade. Todo ser humano pode mudar a sua realidade. Não existe nenhum ser humano que vai ficar escravo, refém de uma situação. Ele pode trabalhar para a mudança disso. Criança, infelizmente, é vítima. Ela não tem como mudar. Adolescente, ele está numa fase de transição e ele pode começar a trabalhar mudança. Agora, o adulto, definitivamente, ele é responsável pelo seu comportamento. Então, eu reconheço que o que aconteceu lá atrás possa afetar o comportamento da pessoa. Mas o adulto tem que ter consciência de como agir para sair da situação na qual ele está preso. Para que então ele seja pessoa livre e não mais prisioneiro de um passado que, infelizmente, pessoas contraíram uma dívida emocional com ele. Nós também contraímos dívidas emocionais com outras pessoas. E, aliás, há uma probabilidade de quanto maior é a dívida que uma pessoa tem a receber, mais ela comete dívidas. Uma pessoa muito machucada, machuca outras pessoas. Quanto mais ela tem dívida a receber, mais ela vai criar dívida a pagar. Então, quando você vê, isso nos ajuda muito a identificar pessoas e a aprender a lidar com pessoas. Porque às vezes você vê uma pessoa e você vê que aquela pessoa, ela te maltrata, ela te fere. E a tendência nossa natural é reagir a isso. É como se disséssemos: vou dar o troco. Só que não funciona dessa maneira. Todas as vezes que eu ouço alguém dizer para mim: eu fiz isso porque ele fez aquilo, ele está sofrendo. Ele está refém de uma situação que ele não consegue sair. Quando na realidade ele deveria ter uma postura diferente para agir de uma forma diferente e não ficar refém de uma situação. O que é a dívida emocional? É um comportamento que deveria ser numa linha estável, e aconteceu que ele foi numa linha abaixo. Essa diferença chama-se dívida. Deveria ser uma linha estável e foi numa linha abaixo. É muito frequente, quando as pessoas estão instáveis no campo emocional, é muito frequente a pessoa tentar fazer uma compensação. Ou seja, ela vai tentar desfazer ou retribuir a outra pessoa para apagar aquilo que aconteceu de errado. Às vezes tem pessoas que até, no dia seguinte, elas estão bem, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Não sei se vocês conhecem alguém assim, mas tem pessoas que elas agem no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. E a outra pessoa está fervilhando. Aí, aquela pessoa que para ela está tudo bem, ela tenta compensar. O que é a compensação? É fazer alguma coisa
para agradar a pessoa, seja lá o que for. Um dia um paciente me perguntou, me dá um exemplo. E aí eu citei um exemplo, embora o meu trabalho seja totalmente sigiloso, eu uso exemplos de pacientes para ilustrar aquilo que eu estou falando, não para expor ninguém, porque ninguém sabe quem é a pessoa, e nem quando foi que aconteceu aquilo, apenas para ilustrar. Eu citei um exemplo, e o paciente não se identificou muito bem com o exemplo que eu dei. Eu falei, ok. Aí eu falei para ele assim, deixa eu criar uma história, eu vou criar uma história. Aí eu lembro muito bem, porque era uma sexta-feira, último horário meu, e eu falei para esse paciente assim, você sai daqui agora, não é difícil você encontrar no cruzamento, aí no sinal, alguém vendendo flores. Aí o que acontece? Você saiu de casa hoje brigado com a sua esposa. Aí você quer chegar bem em casa. O que você faz? Compra um buquê de flores e vai todo sorridente para casa para dar um buquê de flores para ela. Como se isso fosse resolver a questão. E ela mal olha para você, né? E você fica irritado porque você diz assim, eu faço tudo por essa mulher e ela não reconhece que eu faço. Aí esse paciente deu uma gargalhada, muito extrovertido, ele disse, uau, isso aconteceu comigo hoje. Eu disse, como assim? Eu não conheço a sua história, não sei o que aconteceu, o que foi que aconteceu. Aí ele disse o seguinte, na hora do almoço ele foi almoçar num determinado restaurante, e chegando ali no restaurante, ele lembrou que tinha um prato ali que a esposa gostava muito. Ele estava, entre aspas, em dívida com a esposa. O que ele pensou? Vou pedir esse prato e vou levar para ela. Chamou o garçom, pediu um to go. O garçom trouxe o prato na bolsa, tudo bonitinho, arrumadinho. Ele foi para o trabalho dele, porque depois ele ia sair do trabalho dele, ia passar no trabalho da esposa, ia pegar a esposa, ia levar em casa e ia para a terapia. Aí ele disse que quando a esposa entrou no carro, ele pegou a bolsa, todo contente, todo alegre. Meu amor, eu estava lá no restaurante, lembrei de você, você gosta dessa comida, trouxe para você. A esposa pegou a bolsa, obrigado. E botou no banco atrás. Ele se enfureceu, ele ficou com muita raiva. Na realidade, ela deu essa resposta seca, não foi nem só pela situação entre eles, não. Era que ela tinha tido um dia extremamente perturbado no trabalho, e ela saiu do trabalho estressada. Além disso, tinha a pendência com o marido. A compensação, torna a dizer, ela não funciona. Aí você pode pensar assim, então eu não posso comprar um buquê de flores para minha esposa? Eu vou dizer, deve. Não é que você não possa comprar, mas não use isso como compensação a algo que aconteceu de errado. Porque em cima de algo que aconteceu de errado, gente, eu já vi as coisas mais incríveis que vocês possam imaginar. As coisas mais incríveis. Eu já vi, por exemplo, marido comprar uma Mercedes e colocar em nome da esposa, e a esposa ir embora com Mercedes e tudo. Entendeu? Com Mercedes e tudo. Foi embora. Porque não funciona a compensação. Sabe por quê? Hoje, entenda bem uma coisa. Hoje você compensou. Amanhã você está de novo lá embaixo. Aí chega de novo, você sobe. Aí fica esse alto e baixo. E isso cansa o relacionamento.
Aí tem pessoas que chegam no ponto de dizer: eu já não suporto mais, eu já não aguento mais. Uma esposa disse para mim que quando o marido encheu a casa de flores, sabe o que é fazer um caminho de pétalas de rosa do portão da casa até a cama? Sabe o que é encher a cama de pétalas de rosas? E buquê de flores de rosa na mesa de cabeceira? A mulher disse assim para mim: eu só não bati nele com o buquê de rosas porque não tinha espinho. Foi o que ela disse. De tão furiosa que ela ficou com a ação do marido tentando compensar. Não funciona. Entenda bem uma coisa: dívida emocional precisa ser resolvida. E como é que você resolve uma dívida emocional? Você resolve quando você não faz a compensação, quando você não vive essas oscilações no seu relacionamento. Existe uma identificação naquilo que você precisa trabalhar no seu comportamento, que muitas vezes isso não é aceito porque criou-se uma resistência. Ainda hoje alguém dizia para mim assim: como é que eu faço se todas as vezes minha namorada puxa o passado? Eu posso falar que foi hoje porque é uma pessoa que eu atendi à distância, está em outro país. Pronto. Como é que eu trabalho? Eu digo: pois é. Ela diz que me perdoou, mas todas as vezes volta ao mesmo assunto. É uma dívida que não está resolvida. Porque quando você resolve uma dívida, o banco não te cobra de novo. Você resolveu a dívida. Você fez uma mudança no seu comportamento. Aquilo que você cometeu, aquilo que você fez, aquilo que você errou, aquilo que gerou uma situação de atritos, você entendeu que você precisa fazer diferente. Aí a tolerância no relacionamento faz parte para a aproximação, porque ambos precisam entender isso. Você não casou com uma pessoa perfeita. Você não casou e essa ideia de casar, ele é minha metade. Eu nunca vi uma laranja doce e amarga. Eu nunca vi. Metade de laranja, metade de limão. Não existe essa minha metade. A grande verdade é que a ideia de metade é uma pessoa incompleta. E você não pode ser uma pessoa incompleta, você tem que ser você. Entenda bem uma coisa: às vezes nós ouvimos coisas e acreditamos naquilo que ouvimos e não avaliamos aquilo que ouvimos. E é muito frequente nessa questão de relacionamentos, eu ouvi que eu tenho que colocar minha esposa em primeiro lugar. A esposa tem que colocar o marido em primeiro lugar. Bonito, né? Poético. Na prática, será que funciona? Não. Vamos trabalhar a mente agora para não ficar confuso isso. Coloque-se em primeiro lugar. Coloque-se em primeiro lugar. Eu não estou dizendo para os homens, senão vai dar uma ideia de machismo. Não é isso que eu quero. Eu não estou dizendo isso para as mulheres, para não dar uma ideia de feminismo. Não é isso que eu quero. Eu estou dizendo que se a pessoa não for melhor para ela, ela não vai ser melhor como esposa, como marido, como pai, como filho, como irmão, como amigo, como seja lá o que for. Nós precisamos ser melhores como gente. Porque se você for melhor como gente, você vai ser melhor como marido, você vai ser melhor como esposa, você vai ser melhor porque você é melhor para você e você precisa se ver no espelho
e aprovar a imagem que você tem de você. Porque se você não se aprovar, você fica, e aí eu vou usar a expressão, você fica se anulando em função do outro. Porque ele em primeiro lugar, ela em primeiro lugar. E eu não faço nada para mim porque eu tenho que fazer para ele ou para ela. Aí sabe o que acontece? A pessoa se anula. Ninguém que se anula é feliz. E ninguém se anula a vida toda. Por isso que muitas das vezes você vê um casamento que a pessoa diz assim, uau, o que aconteceu? Era um casal tão perfeito, até usam essa expressão, era um casal que se dava tão bem. E de repente saiu a notícia de separação, o que houve? Aí você vai ouvir e você vê que alguém foi internalizando ao longo do tempo, porque tinha que mostrar para o outro, fazer para o outro, ser para o outro, e ele não era para si. Não que ele vai ser egoísta, não é egoísmo, entenda bem, egoísmo é quando é só eu, pronto, aí é egoísmo, só eu, tem que ser o que eu penso, tem que ser o que eu quero, tem que ser da forma que eu quero, isso é egoísmo, mas no campo emocional você tem que estar bem com você, porque se você não estiver bem com você, até para você enfrentar uma situação, você não tem firmeza, segurança, e você acaba trazendo de fora para dentro do seu relacionamento aquilo que você jamais deveria trazer, que é o que você enfrenta fora da sua casa e que deveria ter sido resolvido lá fora, você usa a pessoa mais perto de você para dar vazão às suas emoções negativas. Isso é prejudicial. O que nós precisamos fazer, definitivamente, é sair da dívida e entrar nessa linha de comportamento da qual nunca deveríamos ter saído. É isso que nós temos que fazer. Entrar na linha estável de comportamento da qual nunca deveríamos ter saído. Aí sim, nós vamos ter estabilidade no nosso relacionamento. Ambos vão trabalhar no mesmo objetivo. Qual é o objetivo do seu casamento? Qual é o objetivo? Como é que você vê o seu casamento daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Como é que você vê? Se o seu casamento é fruto de momento apenas, o seu casamento oscila. Mas se o seu casamento tem um objetivo e você trabalha em função desse objetivo, qualquer dificuldade que você enfrente não será um obstáculo, porque você vai ultrapassar essa dificuldade e vai seguir na direção do seu objetivo. Mas se o seu casamento é função do momento apenas, o que acontece? A dificuldade torna-se um obstáculo. E o obstáculo para o seu casamento. Por isso que muitas pessoas desistem do casamento. Aliás, desistem de um casamento, não do casamento. Ninguém desiste de casamento. Casamento é coisa muito boa. Muito boa, ninguém desiste de casamento. Pode observar. Porque se o casamento fosse coisa ruim, fez um e não deu certo, não faria dois. Entendeu? Então, é coisa boa. Porque se não deu certo, continua tentando, 2, 3. Eu já vi situações em que esse casal tentou, entre eles, 4 vezes. Já pensou o que é você casar? Divorciar. Aí passar um tempo, os dois voltarem à corte para marcar um novo casamento. Os dois cônjuges. Aí depois de um tempo, divórcio novamente. Vão na corte e divórcio.
Isso aconteceu por 4 vezes. Por causa da instabilidade emocional no relacionamento. Se amavam, mas casamento não é feito de amor apenas. Casamento não é feito de amor apenas. Casamento tem um tripé. E se você não trabalhar esse tripé na sua relação, tudo que você fizer em cima de construção da sua relação vai cair. Agora, se você fizer a base, o tripé, amor, respeito, confiança, definitivamente você tem uma base firme, segura, para construir a sua relação conjugal e saber que essa é uma relação duradoura, porque você tem uma base segura, amor, respeito, confiança. Na próxima reunião, eu vou explicar a vocês como resolvemos dívida. Como se resolve dívida? Porque temos dívida a receber e temos dívida a pagar. E a dívida tortura. A pessoa com dívida, tem pessoas que não dormem, tem pessoas que não comem, tem pessoas que ficam mal-humoradas. Porque a dívida transtorna. A dívida emocional também transtorna. Então eu quero dar uma boa notícia. Você pode se livrar da dívida emocional. Você pode. Próxima reunião, que vai ser no dia 18 de outubro, aqui nesse mesmo local, nós vamos estar falando como você resolve uma dívida emocional. Eu quero agradecer a todos vocês, a presença, a participação. Se houver alguma dúvida, alguma pergunta, lá na mesa, na recepção, tem um formulário. Não coloque o seu nome, apenas coloque a sua pergunta, que na próxima reunião nós vamos responder as perguntas que foram feitas ali. Ok? Muito obrigado a todos, uma boa semana, um bom final de semana e até o dia 18 de outubro.